Antes de tudo, eu quero pedir licença a todos para pedir licença a Exu, que foi ela quem conduziu esse trabalho, fez a coisa acontecer e está presente dentro do meu trabalho como um dos marcadores teóricos. Então, eu peço licença a Exu Mojubá, para começar a fazer a minha apresentação. Também aproveito para saudar a dona do meu Ori, que é minha mãe Ansã, Onira, que está nos meus caminhos, que faz as coisas acontecerem juntamente junto com Exu. Então, agradeço a minha ancestralidade, peço a bênção dos meus mais velhos, dos meus mais novos. E eu estou muito nervoso. Mas vamos começar. Como a professora Carla já falou, a gente está aí com um tempo um pouco apertado, porque depois aqui a sala vai ser usada. Então eu preparei slides, você olha aí, tem quase 70 slides. O trabalho é grande. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou começar tudo isso? Enfim, não dá, né? Se eu for slide por slide, não vai dar som, tá aí, eu tenho 25 minutos. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar minha tese como um todo, para que vocês possam entender qual foi o meu objetivo, qual foi o meu caminho, e aí depois eu vou para os slides para passar, porque eu não vou dar conta de lembrar de todos os teóricos que eu usei, e aí o slide traz, me dá essa ajuda, esse suporte. Então a minha tese é intitulada Ancestralidade Ritual Encruzilhada, sobre a praxis de tradução negra em A Morte e o Elexim do Alafim. A Morte e o Elexim do Alafim é um texto teatral escrito pelo dramaturgo nigeriano Wole Soyinka, e eu venho trabalhando com esse texto desde a minha pesquisa do mestrado, foi há uns 6 anos atrás. E aí eu dei continuidade com o projeto agora no doutorado. Então, a minha tese, ela está organizada em 6 capítulos. O primeiro capítulo é Mariô Abrindo os Caminhos, que é justamente onde eu faço uma introdução, falando um pouco da minha trajetória acadêmica, de como eu cheguei a este objeto de pesquisa, esse texto teatral, na disciplina aqui do curso de letras, teatro de língua inglesa. Então foi algo assim surreal dentro do contexto que eu estava, na Universidade Branca, e a gente consegue uma professora negra e para tratar de teatro em língua inglesa e teatro africano. Então ali começa o meu percurso acadêmico em termos de pesquisa, porque logo em seguida eu ingressei no grupo Traduzindo no Atlântico Negro, que é um grupo coordenado pela professora doutora Inês Carrascosa e que não existe mais, acabou há pouco tempo, mas foi lá que eu comecei a gestar esse projeto e iniciar essa pesquisa. O segundo capítulo, Xirê, Tradução Ritual Encruzilhada, é justamente o momento em que eu faço a apresentação desse texto teatral, retomando a minha pesquisa do mestrado, que foi um momento em que eu tive contato primeiro com o texto. Então, lá no mestrado, por conta do tempo, eu não consegui apresentar uma tradução finalística, então eu apresentei um copião e comecei a abrir caminhos para essa teoria que dá suporte para todo o meu processo de tradução, a essa teoria, o processo teórico, né, que é a teoria de tradução de encruzilhada, que foi inicialmente cunhado por Luciana Reis, que não está aqui presente fisicamente, mas está em Axé. E aí eu comecei a alargar, reelaborar e fazer essa encruzilhada crescer. Então, este trabalho é uma continuação da minha pesquisa de mestrado. Ele não é um trabalho que vem já iniciando. Itilende Ati Achipó, Ancestralidade e Tradução, que já é um momento em que eu vou apresentar para o meu leitor, a minha leitora, eu começo adentrando nos princípios que vão compor essa tradução de encruzilhada. Inicialmente eu falei do trabalho, e aí eu apresento quais são os objetivos. Pode passar, Nina, por favor. Quais são os objetivos? Volta um pouquinho. 2. Mais um.
eu apresento o conceito teórico que eu trabalhei lá no meu mestrado e no segundo capítulo, tirei tradução ritual encruzilhada, eu já começo a enxertar os caminhos por onde eu vou delinear essa teoria. Como vai ser baseada essa teoria, de que forma ela vem sustentando o meu processo tradutório, e é uma via de mão dupla, porque era a tradução que me inspirava e também o próprio arcabouço teórico que inspirava a tradução, por se tratar de um projeto de tradução afrocentrado. Então, quais foram os objetivos que eu coloquei para a leitura? Não é o objetivo da minha pesquisa, o objetivo da escrita, que foi Caminhos para a Escrita. Primeiro, expandir essas elaborações a respeito da tradução de encruzilhada, evidenciar que a teoria de tradução de encruzilhada se constrói a partir dessa relação do ser tradutora e os tempos e espacialidades que são construídos, e, por fim, agregar o ritual como ferramenta teórico-metodológica dessa teoria de tradução. Então, esse foi o caminho da minha escrita para alargar esse conceito de tradução de encruzilhada. Então, você pode parar aí, que eu vou só apresentar o restante dos capítulos, aí eu retomo e a gente vai até onde der com o tempo. E aí, no terceiro capítulo, eu começo a fazer esse enxerto, né, teórico, e aí eu vou trabalhar com a perspectiva religiosa da ancestralidade, retomando os terreiros de Candomblé, e aí eu vou lá dos calundus aos terreiros de Candomblé, que são expressões da religiosidade negro-afro-brasileira aqui, desde lá atrás, ainda no período da colonização, que os terreiros de Candomblé, que na verdade não eram terreiros de Candomblé, essas expressões elas eram chamadas de calundu. Você já deve ter ouvido em algum momento a palavra calundu, então vem aí. Este era o nome que era dado para todas as expressões religiosas africanas no Brasil, que naquela época ainda era africana, né? A gente não tinha exatamente afro-brasileira. E aí eu faço esse apanhado desde os calundus até os candomblés, e eu sigo retomando um outro aspecto que é, dentro dessa perspectiva religiosa da ancestralidade, eu vou tratar dos calundus aos candomblés, retomando essa história dessas instituições. Depois eu perpasso o caminho da memória, tradição e história, repassando como isso foi construído dentro dos terreiros de Candomblé e como essas instituições se transformaram em espaços de potência, preservação da cultura africana no Brasil e a cultura afro-brasileira propriamente dita. E aí eu parto para a tradição a partir da perspectiva africana e depois a reconfiguração da tradição africana no Brasil. Eu sempre tento fazer, não uma comparação, mas uma apresentação de como a coisa acontecia em solo africano, para daí pensar a questão da afrodiáspora, sendo que a afrodiáspora é também um dos conceitos que eu invoco para dar suporte à metodologia da minha tradução e à confecção dessa teoria, né, o alargamento dessa teoria de tradução. A tradução a partir da perspectiva, a tradição a partir da perspectiva africana e a reconfiguração aqui no Brasil, e como esses aspectos foram preservados, quais foram as características, quais são os impactos, pensando no passado e no presente, finalizando a perspectiva religiosa da ancestralidade, eu trago a questão da resistência, sempre pautando os terreiros de Candomblé, que é de onde é gestada a minha teoria de tradução. Os terreiros de Candomblé dando enfoque ainda aos terreiros ditos quintos, justamente por ter uma ligação com a peça do Olexô Inca. O Olexô Inca é um iorubano, é um intelectual iorubano, e os terreiros de Queito são os terreiros que têm uma preservação maior desses traços iorubanos africanos aqui no Brasil. Por isso eu me concentro nesses terreiros e tento falar a partir deles. Mas, em alguns momentos, eu trago as outras perspectivas, porque eu aproveito o espaço também para dar visibilidade, para a gente pensar na questão da pluralidade de grupos étnicos que aqui chegaram. Então, eu finalizo o primeiro aspecto
que é a ancestralidade e tradução com a existência, e passo para o segundo aspecto, que é a perspectiva política da ancestralidade. Ijaiku, a política como um modelo hegemônico. Nessa parte, nesse aspecto, eu tentei trabalhar a questão da política, pensando a partir dos terreiros de Candomblé e pensando também a configuração que a gente tem em termos de colonialidade. Somos ocidentalizados, fomos colonizados pelos portugueses, e isso é uma verdade que está aí posta. Então, como esse modelo de organização que a gente tem, que a gente chama de política, influencia dentro da sociedade em que vivemos, e como os terreiros de Candomblé, paralelamente, conflita ou oferece para as pessoas que fazem parte dessas comunidades modelos outros de organização que não política. Porque quando a gente pensa a política, a gente vai voltar para os conceitos da Grécia Antiga, e aí vem a polis, e tudo isso que quando chega na modernidade propriamente dita, a Revolução Francesa e tal, isso daí ganha um corpo com os Estados-nações, se consolida, e é o que é levado para as colônias, né, com a empreitada colonial. Então, a pluralidade que existia de modelos de organização, ela é suprimida por essa chamada política. Tudo se resolve em torno da política. Há outros nomes que eu poderia dar, depois eu fiquei pensando, mas eu falei, não, eu vou chamar de política mesmo. Porque é até sintomático quando a gente fala política, não deve ser político não, mas o que é política? Então, tem um trocadilho aí, eu resolvi manter. A gente vai pensar essa organização, que a gente tem Estado-nação, os poderes, tal, tudo lá. E o que eu proponho dentro dessa perspectiva é a gente olhar para dentro dos terreiros de Candomblé enquanto espaço de preservação das culturas africanas aqui no Brasil e ver que eles também oferecem modelos outros de organização que não um modelo político. E aí eu trago para o cenário o modelo de organização iorubana, pensando os candomblés de Quito, coisas que foram preservadas aqui na diáspora e coisas que também não foram preservadas. E aí eu trago, por exemplo, o tratamento que é dado ao Alafim é algo que foi preservado nos terreiros de Quito, só que aí agora não mais com a figura do Alafim, e sim com a figura das Ialorixás e dos Babalorixás. Esse é um dos exemplos que eu trago. Não vou até agora, se chegar, a gente vê lá nos slides. Então a proposta foi justamente essa, pensar em como os terreiros de Candomblé, enquanto instituição religiosa, eles também oferecem outras perspectivas de organização que não a política. E ao mesmo tempo em que inserido numa organização que é política, ele conflita e causa reverberações dentro desse sistema. O terceiro aspecto, pensando aí, né, a tradução, a ancestralidade, foi a perspectiva política da ancestralidade. Eu me perdi aqui. Então, o primeiro aspecto foi a perspectiva religiosa da ancestralidade, que a gente fechou lá com a resistência. Agora o segundo aspecto foi a perspectiva política da ancestralidade. E agora a gente vai para o terceiro, que é a perspectiva filosófica da ancestralidade Nagô e Yorubá. Aqui eu já trouxe o termo Nagô e Yorubá justamente para dar uma amplitude maior em termos de terreiros de Candomblé. A gente sabe que quando a gente fala de Nagô está muito associado aos grupos iorubanos, mas dentro da literatura acerca dos terreiros de Candomblé, o termo Nagô era um termo também que englobava inicialmente toda a comunidade de Candomblé aqui na Bahia. Então eu resolvi colocar essa nomenclatura, embora eu sempre deixo explícito que eu estou tratando dos terreiros de Quito, que tem influência iorubá. Então a perspectiva filosófica da ancestralidade Nagô e Yorubá, eu quis pensar, estudar um pouco sobre quais são os aspectos
filosóficos africanos e afro-brasileiros que estão presentes dentro dos terreiros de Candomblé. E aí eu fui olhar aspectos como a morte, o culto mortuário, eu fui olhar aspectos como os assentamentos dos orixás, a forma da feitura, e a partir disso eu teoricamente penso o meu processo de tradução. O segundo capítulo da tese é Quitembo e Ibá, temporalidades encruzilhadiças na tradução. Esse daqui pensar a tradução de encruzilhada é pensar espaço e espacialidade. A própria palavra encruzilhada, do jeito que a gente conhece comumente, nos dá essa dimensão de espaço. Então, eu resolvi explorar essa construção a partir de uma perspectiva teórica e analisar como se dá essa relação tempo, espaço, espaço e tempo, sendo que aqui nos terreiros de Candomblé também é um fator que é preponderante dentro dos rituais, dentro de todas as coisas que são desenvolvidas dentro do terreiro. Então eu trago no título Quitembo e Ibá. Quitembo é o nome de um inquice. Dentro dos terreiros de Angola não se cultua orixá, se cultua inquice. Mas por conta da hegemonia dos grupos iorubãos que chegam no final do século XIX, e aí tem-se essa virada de chave e todo mundo começa a usar o termo orixá, 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 mas cada grupo étnico tem a sua divindade. Então, para os iorubanos, orixá. Para os congo-angolanos, a gente vai ter os inquices. Mas aí eu quis trabalhar com o inquice Quitembo porque ele é muito sintomático para as culturas de terreiro aqui na Bahia. Porque, embora a gente fale terreiro de Queito, terreiro de Angola, terreiro Jeje, há um sincretismo entre os terreiros e o culto de determinadas divindades acabou perpassando para outros. Então tem terreiros de Queito, é quase unânime. Você ir nos terreiros de Candomblé, mesmo sendo de Queito ou Jeje, tem o culto para Quitembo, ou popularmente conhecido como Tembo, que é justamente aquelas bandeiras brancas que você vê pendurada. É a representação desse inquice. E aí eu quis trabalhar com ele em contrapartida trazendo a parte iorubá. Ibá é a palavra em iorubá também para tempo, literalmente tempo. Então eu trago esse trocadilho para a gente pensar nesses espaços enquanto potência teórica. Então, e aí eu avanço com o espaço e o território, pensando a partir de Muniz Sodré, pensar na Gol, o terreiro e a cidade, em como é construída essa relação tempo-espacial, porque a princípio o que a gente tem é um tempo que é forjado a partir do Ocidente, esse tempo linear, que é o que a gente usa, o que a gente vive, o que a gente é adestrado, e a gente vai ter uma outra perspectiva de tempo que nos é apresentada dentro dos terreiros de Candomblé. Então eu faço este contraponto dessa perspectiva. Então eu vou pensar o espaço e o terreiro, o espaço e o território, justamente pensando esse espaço físico que é construído a partir de uma perspectiva de tempo ocidental e, por outro lado, um espaço que é construído a partir dos terreiros da herança africana aqui no Brasil. E aí eu começo a falar de tempo na perspectiva africana. O tempo na perspectiva africana não é o mesmo tempo da perspectiva ocidental, essa ideia de tempo que a gente vive. O tempo ele é pensado a partir de outros aspectos, como por exemplo a natureza, os festejos voltados para a comunidade, a colheita, as estações, os festivais devotados aos orixás ou às divindades. Então o tempo ele é pensado como ele existe independente da cultura, independente do que o homem ou a humanidade precisa fazer.
quando a gente olha para o tempo linear, esse que a gente vive, é um tempo que é pensado para o comércio capital. Então, tem aí uma relação fortíssima com o capital. O tempo, a gente adestra o tempo para lucrar em cima do tempo. A gente não consegue produzir tempo. Dentro da perspectiva africana, a gente produz o tempo. E não a gente perde o tempo, como a gente pensa na linearidade. Então, eu comecei a pesquisar a respeito dessa relação, trazendo primeiro a perspectiva do tempo africano, para a gente entender como é construído, como se dá essa relação e como isso se preservou na afrodiáspora brasileira a partir dos terreiros de candomblé. Então, como alguns dos exemplos, eu trago a feitura de santo. Eu descrevo um pouco eticamente sobre o ritual da feitura de santo, trazendo uma questão que, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, quando ela se inicia dentro de um terreiro de candomblé, eu adiantei a idade. Se você pega uma pessoa de 5 anos de idade e inicia ela dentro de um terreiro de candomblé, e aí daqui a 2 anos entra uma pessoa de 50 anos e passa pelo ritual de iniciação, a pessoa de 5 anos ela é mais velha, justamente por conta da ritualização e da preservação dessa ideia de tempo africano dentro dos terreiros. Eu trago esse exemplo e alguns outros exemplos dos terreiros de candomblé para pensar o tempo como imagem. Então eu vou lá na professora Leida Maria Martins. É que eu confundo com a IE da pessoa. E aí, para pensar o tempo a partir das pesquisas que ela faz. Ela é referência nesse trabalho com o tempo aqui no Brasil e pensando a questão religiosa com os congados. Então, a professora Leida Maria Martins, ela propôs o conceito de tempo espiralar, que é a maneira como o tempo se comporta dentro das manifestações afro-religiosas no Brasil. A pesquisa dela pauta maiormente os grupos voltados para Congo-Angola. Então eu quis trazer essa elaboração pensando também nos grupos urbanos, indo mais para os terreiros, que ela trabalha com os congados e tal, e não tanto com os terreiros de candomblé, e pensar essa teoria, por isso eu chamo de tempo imagético espiralar, porque eu não estou construindo essa teoria já foi construída, explorada pela professora Leida Maria Martins, que é o tempo espiralar, só que eu trago um outro aspecto para pensar dentro dos terreiros de candomblé como imagem. E imagem não numa posição de subalternidade, mas sim na posição de que o que ficou para a gente aqui na diáspora brasileira, afro-brasileira, são imagens de como isso se comporta ou se comportava no continente africano. E eu trago alguns exemplos como esse, o ritual de iniciação. A iniciação, qualquer ritual de iniciação dentro da cultura africana e urbana, ele vai seguir preceitos que são parecidos com esses que a gente tem aqui nos terreiros de candomblé. Por isso eu chamo de tempo imagético espiralar, que é uma imagem que se reconstrói aqui. Isso não quer dizer que seja falso, mas sim que é uma herança que parte de outros princípios, porque a própria colonização em si reterritorializou o espaço e fez com que aqueles cultos, aqueles rituais fossem remodelados, porque coisas que tinham aqui não tinha lá e coisas que tem lá não tem aqui. Então a coisa não parou, não deixou de acontecer, ela continuou, só que de uma outra forma. E é também uma deixa que eu já abro, para pensar o ritual, que é mais um dos aspectos que vai compor esta teoria de tradução. E aí eu parto para o 5º capítulo, tradução ritual, praxe tradutória assentada no corpo.
O ritual como ethos negro, esse é o primeiro subtítulo que eu trago, e depois tradução negra, um ritual na encruzilhada. O ritual como ethos negro, eu tentei apresentar para a banca, para o leitor, para a leitora, como dentro das culturas afro-brasileiras, o ritual está presente em todos os processos sociais. Então, eu trago primeiro a apresentação de como o ritual funciona dentro das culturas africanas, e aí a africana mesmo, não foi só a urbana, e para depois pensar isso aqui dentro dos terreiros de candomblé. E eu tento desconstruir essa imagem que a gente tem na palavra ritual, porque quando a gente pensa em ritual, a gente pensa em algo muito fantasioso, filmes de Hollywood, principalmente no que se refere às culturas negras, aquela coisa macabra, diabólica, e não é nada disso, não tem nada disso. O ritual se apresenta dentro das culturas africanas como um marcador de procedimentos sociais. Então, ele é multifacetado. Os processos organizacionais, eles se dão por ritual. A própria peça que eu analiso e traduzo, A Morte e o Elexim do Alafim, é uma peça que fala desse ritual que é interrompido pela administração britânica no período da colonialidade. Então, os rituais, eles são práticas sociais para a organização política, social daquelas comunidades. E dentro dos terreiros de candomblé, eles foram preservados. Os rituais, eles são preservados como organização social. Não existe movimento nenhum dentro dos terreiros de candomblé que são feitos sem ser ritualizado. Você não consegue fazer parte da comunidade sem ser ritualizado. Você não consegue avançar. É como não. O ritual, ele funciona como uma chave de abertura de espaços, de conversação dentro do que pode e do que não pode. Ele organiza as estruturas. Quando você entra inicialmente no terreiro de candomblé, você passa por um ritual e é chamado de abião. Aquele período, aquela condição te dá acesso a acessar espaços de conhecimento que são próprios daquela condição. Para seguir adiante, você precisa fazer outros rituais. E mais uma vez, não é ritual como, matou bode, fez aquela coisa demoníaca, riscou na parede, não. São estruturas sociais, multifacetadas, organizacional. As culturas africanas, na sua maioria, o ritual está presente como esse protocolo de organização social. Então, eu penso o ritual a partir dessa perspectiva africana e como isso é preservado aqui dentro dos terreiros de candomblé, e isso reverbera também dentro do meu processo tradutório, porque é a partir de alguns rituais que eu me permito certos movimentos ou decisões tradutórias dentro do texto, pensando justamente este equilíbrio em termos de tradução, dar ver o texto fonte, mas também comunicar com o texto para o qual está sendo traduzido, que no caso foi a língua portuguesa, né? E o português de Lélia Gonzalez estava lá presente nesse processo tradutório também. Então, tradução negra, um ritual de encruzilhada. Este é o momento em que eu faço o fechamento dessa dissertação teórica a respeito do conceito de encruzilhada, retomando todos os aspectos que compuseram este marcador teórico, que é esse o objetivo, né, de discorrer a respeito de todos esses aspectos. Tradução de ritual, que tempo e temporalidades era justamente um enxerto para a tradução de encruzilhada. Então eu fecho retomando e mostrando como a tradução de encruzilhada ela engloba todos esses fatores que não foram pensados ou escritos anteriormente. E por fim, eu apresento a tradução, que foi o objetivo da minha pesquisa, apresentar a tradução do texto Death and the King's Horseman, do escritor nigeriano Ole Soyinka. Então, o objetivo foi traduzir esse texto para a língua portuguesa, português do Brasil, que ficou A Morte e o Elexim do Alafim. Então, agora eu apresento uma tradução finalística e não final, que está aberto para outras pessoas traduzirem também.
à sua maneira, levando em consideração todos esses marcadores teóricos e metodológicos que foram apresentados na minha arguição. Minimamente apresentado para vocês, mas na tese vocês que leiam, está tudo bonitinho lá. Antes de apresentar para o leitor, a leitora, essa tradução, eu falo um pouco do meu processo tradutório, e aí eu vou dizendo, dando algumas chaves teóricas, algumas chaves de tradução que fazem parte desse projeto afrocentrado, de como a tradução de Encruzilhada influenciou na hora de eu tomar algumas decisões tradutórias. E aí só vou falar só de uma para o pessoal não ficar curioso. Então, o título em inglês, Death and the King's Horseman, a palavra horseman significa, se a gente fosse traduzir para a língua portuguesa, escudeiro, cavaleiro, seria o que mais cairia. No entanto, eu descobri, a partir das pesquisas, que esse texto do Wole Soyinka era uma história folclórica que rodava a Nigéria e já tinha traduções de outras produções. E na Nigéria a gente tem 3 grupos étnicos, os Igbos, os Yorubás e os Hausas. E a língua que circulava na época era o Yorubá. Então, quando o Wole Soyinka decide escrever Death and the King's Horseman, ele já faz um processo de tradução primeiro, que é tirar do Yorubá para o inglês. Consequentemente, aí a gente já tem uma perda semântica no que aquilo representa. Porque, por exemplo, pensar a figura do Eleshim, que foi a maneira como eu traduzi horseman e não cavaleiro, porque esse era um posto da administração social e urbana que tinha características específicas que, por exemplo, um cavaleiro não tem. Se você pensa um cavaleiro escudeiro, você pensa Europa, reis e rainhas, aquela coisa de estar atrás protegendo. A figura do Eleshim é uma figura que vai muito além de proteger, ser escudeiro. Ele performa ritual de morte, ele está dentro da organização social do mercado, é ele quem faz os reparos na estrutura física do Afim, que é o lugar da moradia do Alafim. Então, não se sustenta essa... eu traduzi, por exemplo, para escudeiro. Da mesma forma que no título do Wole Soyinka ele usou Death and the King's Horseman, que traduzindo para a língua portuguesa literalmente seria a morte e o cavaleiro do rei. A figura de rei não se aplica para de um Alafim. Daí eu resgatei o nome Alafim e trouxe na hora da tradução e usei, porque a Alafim também não é uma construção gentrificada. Você tem a Alafim ou Alafim, era aquela pessoa que era responsável pela administração, a chefa maior da administração urbana, mas que também performava outros fazeres dentro daquela comunidade, como por exemplo ser o representante dos e das orixás aqui na Terra. O Alafim performava e performa até hoje rituais que eram rituais que a gente pode chamar de religiosos, políticos e sociais, enquanto que a figura de um rei europeu não abarca todas essas características. Então seria uma tradução que, ao invés de enriquecer e dar a conhecer da cultura, eu estaria mais uma vez domesticando, usando a língua portuguesa. Então eu fiz esses movimentos pensando aí essa encruzilhada e arena. Vamos trazer para a encruzilhada e repensar, fazer a leitora olhar para aquilo e pesquisar, procurar saber o que é também um movimento de tradução. Então esses foram alguns dos movimentos que eu fiz. Por fim, eu finalizo trazendo lá os meus chamamentos, que na academia eu costumo chamar de referências teóricas, pontuando que o meu trabalho foi maiormente, propositalmente, com intelectuais africanos, africanas, intelectuais afro-brasileiros, afro-brasileiras.
Então, foi uma escolha política para compor este trabalho, até porque não teria cabimento de eu ter outros massivamente, sobretudo pela temática com a qual eu estou tratando, que são os terreiros de candomblé, a cultura iorubana no Brasil e no continente africano. Então, este foi o meu trabalho, a minha tese de doutorado. Ata da sessão pública do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura, realizada em 19 de maio de 2023 para procedimento e defesa da tese de doutorado em Literatura e Cultura, número 3, área de concentração, teorias e crítica da literatura e da cultura, da candidata Feva Omoianu Souza Menezes, de matrícula 2019-12-4740, intitulada Ancestralidade, Ritual e Encruzilhada, sobre a praxis de tradução negra em A Morte e o Elexim do Alafim. Às 14 horas do citado dia, Instituto de Letras, foi aberta a sessão pela presidente da banca examinadora, professora Carla Damiani, que apresentou os outros membros da banca, professor Dr. Arivaldo Sacramento Souza, professor Dr. Jorge Campiero, professora Dra. Faires Henrique Miguel Cacilhas, professora Dra. Christian Souza de Salles e professor Dr. Marielson de Carvalho Bispo da Silva, cuja participação se deu de forma remota. Em seguida, foram esclarecidos os procedimentos pelo presidente e passou a palavra à examinadora para a apresentação do trabalho de doutorado. Ao final da apresentação, passou-se a arguição por parte da banca, a qual em seguida reuniu-se para a elaboração do parecer. No seu retorno, foi lido o parecer final a respeito do trabalho apresentado pela candidata. A tese apresentada possui inovação, adequação ao gênero textual proposto, referenciais atualizados, sobretudo no que diz respeito à releitura da historiografia do candomblé no Brasil. Vale destacar a criatividade teórica e metodológica na praxis da tradução. Entretanto, é preciso fortalecer os operadores críticos que gestam a pesquisa a fim de dar melhor acabamento à proposta da tese. Ressalta-se o bom desempenho da doutoranda aos questionamentos levantados pela banca. Por fim, a banca recomenda a publicação da tese em formato impresso e da tradução do texto dramático em forma de audiobook. Tendo a banca examinadora aprovado o trabalho apresentado, sendo esta aprovação um requisito parcial para a obtenção do título de doutora, em seguida, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo presidente da banca, tendo sido logo a seguir lavrada a presente ata, abaixo assinada por todos os membros da banca. Doutora!